Boa tarde, colegas, servidores, comunidade, todos os amigos e parceiros do CISME. Começamos mais uma TV CISME. Estávamos já com saudade, né? Deixamos para ter essa live da nossa semana na sexta-feira, um dia bastante especial para todos, eu acredito, mas mais especialmente para os casais. Hoje, 12 de junho, né? Dia dos Namorados. E que todos nós, né, possamos celebrar essa data de uma forma ou de outra com quem amamos, né? Seja lá quem for, né? E, claro, convidamos a todas as servidoras e servidores, a nossa comunidade em geral, aos amigos e parceiros que estão acompanhando a nossa discussão e nosso bate-papo de hoje. Hoje, recebendo uma pessoa extremamente especial, onde o tema da nossa conversa vai ser educação popular e movimentos sociais, que tem total relação com o trabalho que o sindicato vem desenvolvendo, com o trabalho e a missão do nosso sindicato, né? Então, você que está aí, convide, né, os seus outros colegas, compartilhe o link, compartilhe aí no Face também, para que as outras pessoas possam ir acompanhando e percebendo que já começamos. Então, quero iniciar, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero iniciar fazendo uma reflexão um pouco, trazendo um pouco do que vai ser o clima dessa conversa de hoje. E eu vou trazer um trecho do livro da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, lá na página 31, onde diz o seguinte: quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo as necessidades da libertação? Libertação a que não chegarão pelo básico, mas pela prática de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade de liderem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se opavarão os desamores contidos na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista de falsa generosidade. Então, nosso papo hoje vai ser conversar um pouco sobre a educação popular, sobre os movimentos sociais que estão aí na luta, né, de poder dar empoderamento e visibilidade àqueles que estão sendo oprimidos, né, por este Estado, né, principalmente por esse Estado. Então, já de antemão, quero apresentar vocês. Fernanda, por favor, Fernanda Paulo, educadora popular, doutora em educação, participa de vários movimentos, enfim, representa várias entidades que eu vou, inclusive, deixar que ela fale sobre isso. E pode já, então, fazendo as tuas considerações iniciais sobre o nosso tema, que é, então, educação popular e movimentos sociais. Obrigado pelo teu sim, seja bem-vinda. Obrigada, Graziela. Obrigada, uma boa tarde a todos e a todas. Vou falar de 3 movimentos que eu participo, que é o Movimento de Educação Popular, participo de uma associação de educadoras populares de Porto Alegre e do Fórum de EJA do Estado do Rio Grande do Sul, de um movimento também que se chama MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Mas hoje eu vim falar um pouquinho sobre os movimentos sociais e a sua relação com a educação popular. Então, primeiro, eu acho que a gente poderia, né, fazer uma diferença entre os movimentos sociais de esquerda e os movimentos sociais de direita, ou seja, nós também temos movimentos sociais conservadores, temos movimentos sociais populares, que estão mais em diálogo com a esquerda, que seria o MST, o Movimento de Educação Popular, a Via Campesina, o Movimento em Prol da Moradia, e nós também temos movimentos sociais de direita, ou conservadores. Atualmente, a gente tem escutado falar desses movimentos, né, que é o Movimento Revoltados Online, nós temos o Endireita Brasil, a gente tem Vem Pra Rua, Movimento Brasil Livre. Esses movimentos também são sociais. No campo da educação, a gente poderia até mesmo citar esse movimento Escola Sem Partido, né, ou da escola doméstica,
homeschooling, né, que a gente tem ouvido falar bastante. Esses partidos de direitas, muitas vezes, eles são a base desses movimentos sociais. Então, essa escola sem partido tem partido, sim, né? E os movimentos sociais populares, sobretudo nos últimos anos, a gente tem visto eles sendo criminalizados. É um ataque aos direitos humanos, um ataque às lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Os setores de direita, a gente tem observado que querem enfraquecer os setores de esquerda. E como é que eles fazem isso? Com a polícia, com a prisão, né? E os movimentos sociais populares é um caso de política, de garantir políticas sociais, de luta por direito e não de polícia. Dito isso, eu gostaria de falar que esses movimentos sociais populares e a relação com a educação popular no Brasil, ela se dá a partir dos anos 60. E Grazi citou Paulo Freire, né? Paulo Freire é um dos autores, um ícone aí da educação popular brasileira. Mas o conceito de educação popular ele é muito anterior aos anos 60, que a gente até não vai conseguir discutir hoje, mas ele não é nem brasileiro, né? Em outros países já se utilizava a expressão educação popular, entendendo o popular como acesso à educação pública ou como trabalho com os pobres, até mesmo de cunho assistencialista ou instrumentalista, religioso, enfim. Mas aqui hoje a gente vai falar sobre educação popular freiriana, né? E os primeiros movimentos sociais emergem lá nos anos 60, sobretudo depois eles tiveram aí muita resistência no período de ditadura militar. Mas a gente também poderia falar do sindicato, já que nós estamos aqui numa discussão organizada, fecunda, né? E ela é promovida por um sindicato. Então, esses sindicatos, eles nascem lá nos anos 1900, só que eles só são regulamentados, formalizados, depois lá na década de 30. E o interessante é a gente saber que eles desenvolviam metodologias da educação popular, sem chamar educação popular. Chegavam a dizer assim que era roda de prosas, né? Se organizavam em rodas de prosas para poder conversar sobre a vida, futebol, sobre a família, e aí, a partir dessa primeira aproximação, as lideranças já se aproximavam temas do trabalho, né? Para discutir, então, assuntos referentes ao trabalho. A base teórico-metodológica era fundamentada no anarquismo, né? Os anarquistas que começaram todo um movimento sindicalista, e depois é com Getúlio Vargas que vai legalizar esses sindicatos urbanos. Mas o que desponta de novo hoje para a gente? O que caracteriza esse cenário político agora na atualidade? Primeiro, as reformas neoliberais, a gente tem a reforma do Estado nos anos 90, né, que é muito importante a gente entender o porquê que nasce também novos movimentos sociais, emergem novos movimentos sociais. Nós vamos ter as reformas trabalhistas, não sei se vocês lembram, mas no governo Temer, ali em 2017, a gente se colocou o fim do imposto sindical obrigatório, e com a nova reforma trabalhista do Bolsonaro, se deseja anular a atuação sindical. Então, agora, com a pandemia, né, em virtude da Covid-19, o que vemos aprofundar são as desigualdades sociais, e aí emerge, sim, nessas crises, são de contextos de disputa profunda, cria-se um momento, talvez, espaços e pautas fecundas para que a gente se organize nos movimentos sociais mais tradicionais, nos novos movimentos sociais, com novas pautas, articulando-nos e pensando políticas de justiça social. Então, esses movimentos sociais têm uma autora que eu gosto muito, que ela é bem conhecida, que é a Maria da Glória Gon, e também o José de Souza Martins. Eles vão dizer que sujeitos sociais, né, representam a si e aos outros. Então, é um trabalho que busca o meu direito, mas o direito dos outros também, e lutam politicamente. Por quê? Por transformações sociais que visem, então, a conquista dos direitos e a construção de um novo projeto de sociedade. Então, esses movimentos de cunho reivindicatórios e que buscam a universalização dos direitos, eles vêm dialogar com o Brandão, na sua concepção de educação popular, quando o Brandão vai dizer que a educação popular também é movimento. É um movimento cultural, é um movimento político, é um movimento social, que tem uma concepção distinta daquele outro tipo de educação, porque essa educação, ela tem uma intencionalidade política muito bem definida, que é a luta pela transformação social.
E aí um sujeito, né, o ser mais para o Freire é a busca pela humanização. Então, retomar essa relação da educação popular, dos movimentos sociais e da cultura popular se faz imprescindível. Até porque essa construção de um novo ethos cultural, como chamava o Dussel, né? E para Freire, uma revolução cultural é a base para nós construirmos uma nova hegemonia, uma hegemonia contrária que nós temos. E quais são as bases filosóficas da nossa educação popular em diálogo com os movimentos sociais? Nós temos o saber da experiência feita em Paulo Freire, então, a valorização da experiência da vida, das lutas cotidianas, do mundo vivido das classes populares, a luta por processos de formação ético-político, a conscientização, a praxis transformadora, um processo de humanização. Nós temos o epistemológico, que é fazer pesquisa participativa, os movimentos sociais fazem muito disso, sindicatos também, né? Pesquisação, pesquisa participativa, rodas de diálogo, cuja dimensão é a participação, que tem como base, né, da prática social, e a construção de uma nova teoria, uma teoria que dialogue com conhecimento historicamente construído com os novos conhecimentos, então é um diálogo entre diferentes saberes. Nós temos uma dimensão pedagógica, que é a leitura do mundo, né, a coerência ético-política. O ponto de partida da educação popular e dos movimentos sociais sim, deve ser a construção de um projeto de sociedade emancipatório. Portanto, a dimensão ético-política é base da luta e da construção de um outro mundo possível. E aí o Leonardo Boff vai dizer que o cuidado serve de crítica à nossa civilização. E aí crítica à civilização agonizante e também de princípio inspirador de um novo paradigma de convivialidade. Então é isso, a gente precisa também ter no paradigma ético-político o princípio do cuidado. Então a estética é a boniteza da luta. Tem um livrinho que é do Freire e do Adriano Nogueira, ele é da capinha amarela, e este livro se chama Teoria e Prática em Educação Popular, Que Fazer? Neste livro, o Freire, conversando com o Adriano Nogueira, ele vai dizer que a educação popular é um esforço de organização e de capacitação das classes populares, e essa capacitação ela é crítica científica e técnica. E aí mais, ele vai dizer que essa educação popular, ela propõe um novo poder, o poder popular, a participação popular. Vai dizer que essa transformação se dá pela organização, por processos dialógicos e numa relação entre escola da vida, instituição e vida política. Acho muito bonito esse livro, e quem desejar conhecer, vale muito a pena. Então, nos movimentos sociais, nos sindicatos, com base nos princípios e no conceito da educação popular, a gente busca somar as forças, acumular as forças para construir juntos e tornar esse espaço de construção, de luta, de movimento, como uma ferramenta mesmo, uma ferramenta de construção de um projeto político da classe trabalhadora, da nossa classe, em rumo às transformações sociais. Tem um outro livrinho que eu indico para quem gosta de conhecer a história dos movimentos sociais, mas também a formação sindical no Brasil. É uma autora que também tem textos sobre educação popular. O nome dela é Silvia Maria Manfredi. Ela tem um livro que se chama Formação Sindical no Brasil, História de uma Prática Cultural. Neste livro, ela vai contando, as primeiras organizações sindicais que datam os primeiros anos da década de 1900, e depois vai colocando quais são as relações entre sindicato e educação. Vale muito a pena ler esse livro para poder conhecer um pouquinho mais sobre a história, sobre a nossa história, a história dos movimentos sociais. Então, é tão importante, quando falamos de educação popular e movimentos sociais, de fazer uma análise desse processo de resistência dos movimentos sociais frente à lógica da globalização neoliberal. Também nos perguntarmos, educação popular e movimentos populares, quais os desafios para a construção da contra-hegemonia a partir das classes trabalhadoras, a partir de nós? Como nos organizarmos frente à pandemia? Também, a gente podia dizer quais os nossos limites na luta contra-hegemônica no atual contexto de governos de direitas.
E aí, para poder ir finalizando, acho que a gente tem muito material que pode pesquisar mesmo na internet. Tem um jornal, A Voz do Trabalhador, e eu indico que vocês possam conhecer esse jornal. Ele foi escrito em 1908 e ele foi todo produzido pela classe trabalhadora. E depois ele não teve mais edição a partir de 1915. Vale muito a pena conhecer, porque, afinal de contas, faz parte da nossa própria história. Agora, eu acho que a gente pode usar uns minutinhos para conversarmos. Quero dizer para vocês que a reforma trabalhista é a retirada dos direitos e a gente precisa, nesse contexto, nos organizarmos enquanto movimento social. Precisamos pegar esse período de crise, né, e transformar ele em período de desafio, de esperança, não perder a esperança, que é possível transformar sim, né? Acho que esse período nos coloca como desafio a construção de novas formas de organização popular, rumo, claro, à transformação estrutural diante da lógica social hegemônica, mas a gente não transforma estruturalmente sem pequenas transformações. Acho que o que vocês vêm fazendo no CISM é uma possibilidade de transformação. É formação ético-política, e sem formação ético-política a gente não faz uma verdadeira revolução. Ai, dá vontade de ficar só parada, só escutando, prof. Olha, Fernanda, coisa boa ouvir tudo isso que tu traz. Acho que para nós, nesse momento, né, a gente sabe o quão difícil é a gente mobilizar as pessoas. E neste momento de pandemia, a gente nem quer que as pessoas se mobilizem, que fiquem em casa, mas eu falo em todos os sentidos, né? Às vezes eu não preciso só me mobilizar para estar de corpo presente, mas eu também preciso me mobilizar para poder entender todo este processo que perpassa. E aí tu falaste, né, trouxesse para nós assim o conceito da educação popular, a base dessa educação popular que vem aí Freire, a partir de Paulo Freire, também vem a partir de Paulo Freire, traz também esse conceito do movimento social e nos insere quanto sindicato, né, quanto movimentos sociais, né? Citou aí alguns exemplos de que existem, né, movimentos sociais que são de direita e são de esquerda. E aí eu fico pensando, né, quando eu penso em educação popular e penso em movimento social, sempre me vem na cabeça uma necessidade. E essa necessidade, para mim, precisa perpassar pela uma necessidade de lutar contra injustiças, contra desigualdades. E aí você nos traz aí, dentro desse conceito, que existem movimentos que também são de direita, né? Como, por exemplo, a Escola Sem Partido, né? O Movimento Brasil Livre, enfim. E aí eu queria só que tu pudesse falar um pouquinho mais para nós, neste momento, como é que se dá, né? Quais são os propósitos, né? Quais são as intencionalidades dos movimentos sociais de direita, até para a gente poder entender, até porque uma das coisas que a gente vê que é polêmico, né, no Brasil, e não é diferente aqui em Esteio, né? Ah, porque eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou aquilo que é o melhor, né? As pessoas acabam fazendo um discurso, reproduzindo um discurso, mais ou menos partido disso, né? Ah, eu não sou disso, eu não sou daquilo. Mas o que representa? Se a gente sabe que existem movimentos sociais que são tanto de esquerda quanto de direita, eu queria que tu pudesse falar um pouco de quais são as intenções, as intencionalidades dos movimentos sociais de direita. Oi, me escuta? Pois então, Grazi, em primeiro lugar, esses movimentos sociais de direita, eles defende uma educação neutra, né? Uma educação e uma política neutra, como se pudesse ter neutralidade. Portanto, a gente tem visto já há algum tempo a discussão de um pensamento único, né? Como se não tivéssemos um pensamento plural. Acho que esse é um ponto bem marcante, do pensamento único, de uma falsa solidariedade, de uma pseudodemocracia. Vejamos nos últimos tempos a criminalização dos movimentos sociais de esquerda, né, sendo criminalizado pelos movimentos sociais de direita. Então, há todo é o estado mínimo para o social e máximo para o capital, isso é muito importante, né? Então, retirada de direitos, porque acredita-se que o Estado gasta muito com
com os pobres, né, com nós, com a classe trabalhadora. Um exemplo então, disso é o servidor público, né, Fernanda? Um exemplo disso é o servidor público, então a gente vai terceirizar, né, o trabalho. Não é à toa que há toda uma discussão, né, da terceira via, dos serviços serem prestados agora por organizações sociais. Acho que esse também é um outro ponto que muitas vezes não é a pauta dos movimentos sociais de direita, tá? Muitas vezes não é. O movimento social de direita, ele quer mesmo a precarização do trabalho via a privatização. Então, é a privatização, negar todas as políticas sociais executadas pelo Estado. Então, a gente tem visto aí, né, uma crítica ferrenha ao SUS, porque, claro, eles defendem a privatização do SUS, a privatização dos bancos, a privatização das universidades. Como é que começam a fazer isso, né? A partir de movimentos dizendo que não, que a universidade, ela defende isso, aquilo, que ela faz defesa. As cotas é uma questão, os movimentos sociais de direita são contra as cotas, contra qualquer tipo de reparação histórica social. Então, acho que diferenciar a direita da esquerda é bem importante dos movimentos sociais, porque a direita tem muito claro o seu projeto social e ela não está dividida assim. Já nós, de esquerda, muitas vezes estamos divididos. Penso que a neutralidade, Grazi, pensamento único, a precarização do trabalho, a reflexão das relações de trabalho, né? Perseguição de todos os setores públicos, dos servidores públicos, essa questão do próprio sindicato, né? Querer anular a sua participação, a sua função social. Penso que essa é a grande diferença. Os movimentos sociais de direita, eles estão muito articulados, inclusive através dessas ferramentas tecnológicas. Vejamos que houve vários movimentos nos anos de 2013 e 2014 organizados via Facebook, né? E esses movimentos, eles, inclusive, não sei se vocês lembram, chega de Paulo Freire, chega de Marx. Então, imagina uma escola que nega, uma educação, né, que nega a sua história, porque Marx e Freire compõem o arcabouço teórico da história da educação. Então, essa questão do pensamento único, perseguição a militantes que pensam diferente, portanto, pensamento único, eu acho que o endeusamento do capitalismo, porque daí agora eles querem humanizar o capitalismo, né? Então, é toda uma expressão que eles utilizam, a humanização do capitalismo. E os movimentos de esquerda vão dizer que não, né? Que o capitalismo não vai se humanizar, que a gente precisa transformar radicalmente essa realidade. Há um novo projeto, né, de conservadorismo, os movimentos sociais de direita, né? Eles tem toda essa questão do conservadorismo, de preconceitos. Então, a gente poderia fazer uma série de questões que esses movimentos sociais de direita vêm levantando, as pautas, né? E de perseguição. Se tem professores e professoras aqui nos assistindo, lembre-se que quando o movimento Escola Sem Partido começou a trazer propostas de projetos de lei, tinha inclusive, né, que toda escola e toda sala de aula teria que ter um cartaz com as regras, né, e se o professor falasse de política entre aspas, ele poderia ser processado, os alunos poderiam processar de forma anônima, inclusive já tinha até um documento que bastava assinar, não precisava nem escrever sobre o tema, né? O documento já estava elaborado, a pessoa que fazia a denúncia só precisava assinar e preencher ali a escola, o nome do professor, ou seja, isso é perseguição política, e é contra tudo aquilo que nós conquistamos em nossa Constituição Federal em 1988, contra o Estatuto da Criança de 1990 e contra até mesmo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que todos esses documentos, né, eles pressupõe a cidadania, a formação para a cidadania e a participação popular como eixo, né, importante
e necessária para a construção de um Brasil mais justo, solidário e democrático. Perfeito. Então, a democracia, para os movimentos sociais de direita, é uma pseudo-democracia. Ela é uma falsa democracia total, né? Mas foi importantíssimo que tu trouxeste para nós agora, porque acho que é importante a gente compreender, né, do que nós falamos, porque às vezes a gente entra num debate, numa discussão com as pessoas que a gente se relaciona, sem se apropriar, sem estar apropriado da pauta, né? Nós que somos servidores públicos, e aí já te dizer, Fernanda, eu acho que eu acabei não te dizendo, que o CISM, ele é um sindicato de todas as categorias, da educação, da assistência, da saúde, da administração, das obras, de todos os segmentos. Nós representamos todos os trabalhadores. E a gente vê lá nas obras, na assistência, na saúde e terceirização. Né? A gente vê nossos terrenos da cidade, nossos bens da cidade sendo leiloados. Né? A gente vê um desrespeito, inclusive, de quem gesta, né? Quem está responsável pela gestão da cidade em relação ao trabalhador, né? Que é o cara que ajuda a fazer com que a cidade possa se desenvolver, possa se desenrolar. A gente percebe dentro desse contexto uma desvalorização profissional, precarizando os serviços, e para a população é visto como isso aí. Temos mais é que economizar, temos mais é que cortar, sem que a população entenda a gravidade dessa situação para o nosso próprio bem, para o quanto nós que somos atendidos, né, pelos servidores públicos, pelos trabalhos ou pelo serviço público, se esse serviço não estiver disponível de uma forma com qualidade, eu não vou receber esse serviço com qualidade. E eu pago impostos para que esse dinheiro que eu invisto, ele seja bem investido, que eu tenha atendimento de qualidade. Eu não quero pagar imposto para o meu gestor economizar. Eu quero para que ele aplique muito bem e que possa beneficiar a sociedade. Então, quando a gente pensa e escuta tudo isso que você traz, é importantíssimo. Lá na educação, a proposta da escola sem partido, um pensamento único, isso não existe. Nós todos sabemos que isso não existe. E aí vem a minha segunda pergunta, que também é o contraponto desse movimento de direita, que é saber o movimento de esquerda. Eu faço parte do movimento, além do sindicato, participo do movimento negro e estou dentro da universidade nesse momento e acompanho também o movimento dos estudantes, né, que estão aí na luta por uma qualidade, uma aprendizagem, uma possibilidade de aprendizagem com qualidade, com respeito, com investimento, porque a gente sabe que a gente só vai ter uma estrutura de educação quando a gente tiver investimento. E por participar destes movimentos, eu percebo, Grazi, ela falando, né, tanto no sindicato, quanto no movimento negro, quanto lá no movimento estudantil, que as nossas lutas, e aí quando eu falo a palavra luta, ela não é de briga, não é de se pegar no soco, não é de meter goela abaixo o desejo que é meu. Não, é de tentar minimamente garantir que aquilo que lá em 1988 foi aprovado na Constituição, hoje seja respeitado, né? Que minimamente eu tenha os meus direitos garantidos, eu até anotei, para não esquecer, que não haja desigualdade, que não haja injustiça. Então, pode falar um pouquinho para nós então, dos movimentos hoje que a gente tem, né? Que são da esquerda, né? Quais são as bandeiras, né? Quando o pessoal diz, eu não tenho nenhuma bandeira, mas por que existe, né, esses movimentos, por que eles se movimentam, né? Enfim, quais são os propósitos e as intenções? Perfeito, Grazi. E agora eu me lembrei do filme, não sei se alguém assistiu O Poço, né? Se assistiram O Poço ou se não assistiram, eu recomendo que assistam, porque a minha resposta à tua pergunta, Grazi, vai ao caminho, né, deste filme, porque tem uma frase que nos marcou bastante. Existem 3 tipos de pessoas, de cima, as de baixo e as que caem. Lembrem bem desse excerto, né, que nos marcou e vai marcar certamente quem vai assistir o filme. Por que eu trouxe isso, né? Porque a gente pode refletir a partir dessa frase, né, desse excerto que foi citado no filme,
as extremas diferenças produzidas pela estrutura socioeconômica. Então, o capitalismo e sua dinâmica de maximização do lucro e gerando assim, né, provocando vários tipos de exclusões sociais. Essas exclusões sociais fazem com que emerja, né, os novos movimentos, os velhos, os tradicionais, mas faz com que movimentos sociais surjam para lutar contra essa realidade de injustiça social e buscar, então, igualdade. Esses movimentos sociais, como tu coloca, tu trazes aí, né, eles são formas de organização em prol de direitos, né? Então, nós temos movimentos sociais que buscam a garantia de moradia, nós temos movimentos sociais em prol da educação, nós temos movimentos sociais em prol o movimento negro, nós temos movimento feminista, nós temos movimento do campo, a gente tem movimento social camponês, das mulheres camponesas, nós temos movimentos sociais de educadores, nós temos movimentos sociais de educadores sociais, né, para os trabalhadores da assistência social, nós temos inúmeros diversos movimentos sociais, e todos eles buscam a mesma coisa, que é justiça social, igualdade social, acesso aos direitos sociais. Nós temos em nossa Constituição Federal, do 5º ao 8º, né, artigo, a gente tem lá bem claro quais são os direitos sociais, até hoje a gente não conseguiu conquistá-lo. Então, os movimentos sociais, eles lutam no sentido, a luta é uma categoria histórica, política, ontológica, que vai buscar dignidade humana, né? Então, o que a gente busca? Dignidade humana. Esses movimentos sociais populares, na atualidade, mas não só na atualidade, né? Já tem décadas e décadas de existência, né? Centenas, inclusive, de anos, se a gente vai falar de movimentos sociais que se organizavam mesmo sem se institucionalizar, porque hoje a gente já tem movimentos institucionalizados, apesar de que a maioria dos movimentos não tem essa institucionalização, a gente pode dizer que estes movimentos de esquerda, movimentos sociais populares, que levam um P, né, bem grande de popular, ele se caracteriza como uma escola da vida que busca participação na elaboração, na execução e no acompanhamento das políticas sociais. Então, a execução se dá como, né? Eu participando lá dos conselhos de direitos. Então, os movimentos sociais populares, eles estão ali acompanhando, né, fazendo controle social, acompanhando o que está acontecendo, acompanhando por que a gente não conquista alguma coisa, o que aconteceu com a emenda parlamentar não foi aprovada. Então, os movimentos sociais de esquerda, ou os movimentos sociais populares, eles buscam, sem sombras de dúvida, garantir a dignidade humana, os direitos sociais que já estão estabelecidos lá na Constituição Federal de 1988, busca atualizar esses direitos, nós temos movimentos sociais identitários, porque a gente precisa colocar, não é possível que a gente não consiga observar quantas centenas de anos, né, esse Brasil negou o acesso, por exemplo, à educação superior de negros, de pobres, de indígenas, de quilombolas. Então, os movimentos sociais estão aí para garantir também paridade, para garantir igualdade, para garantir uma vida melhor, né, para garantir mesmo assim, que a gente consiga sair daquilo que o filme dizia, aqueles que estão lá embaixo, né? Aqueles que caem, aqueles que não estão, aqueles que não são vistos, os invisibilizados, né? Os condenados da terra, como diz o Frantz Fanon, então os oprimidos do Paulo Freire, né? Os explorados do Marx. Então é isso, Grazi, os movimentos sociais populares, né? Eles estão atrelados ao conceito de educação popular que busca sem suprimir nenhuma expressão, é a revolução, é a transformação social, e a transformação social e a revolução vai se dar através de um trabalho, né, de processo, e que neste trabalho de processo, os movimentos sociais são escola da vida, eles nos ensinam a lutar, eles nos ensinam a reivindicar, eles nos ensinam a fazer leitura de conjuntura. Acho que o melhor espaço, né, de aprender leitura de conjuntura e de fazer leitura de conjuntura política são os movimentos sociais. Então, os movimentos sociais nos dão uma
sussurra quando fala da universidade, né? Porque é ali que está as contradições, ali que está assim, o sentido da vida, né? A gente poder sentar junto com os outros, discutir, dizer, poxa vida, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas aqui não estou vendo isso acontecer, não tem creche para o meu filho, né? Ou serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, lá na minha comunidade não tem um CRAS, e por que não tem o CRAS? Vamos participar, vamos lutar, vamos participar das conferências da assistência social, da conferência da saúde, porque meu posto de saúde tem um problema, é daí que emergem os movimentos sociais. Então, a gente também tem características de movimentos sociais, temos movimentos sociais comunitários, né? Temos movimentos sociais mais abrangentes, como o MST, mas em Porto Alegre, por exemplo, e acho que talvez em Esteio seja meio parecido, o que se tinha muito, sobretudo nos anos 70 e 80, eram os movimentos sociais comunitários. Então, esses movimentos sociais comunitários faziam toda uma luta em prol das suas comunidades, criando associações de bairro, lutando por água, lutando por escola, né, lutando por esgoto. Então, a gente não pode abandonar essa história, porque se a gente quer construir um futuro melhor, a gente precisa recuperar essa história dos movimentos sociais, que fizeram, né, que diversas lutas, conquistaram, também perderam lutas, mas a gente precisa recuperar essa história, chamar essas lideranças comunitárias, né, ouvir deles, o que a gente pode aprender com essa história para poder construir hoje um futuro melhor, porque a gente não constrói um futuro melhor negando a nossa história. Acho que isso é bem importante, Grazi, a gente não constrói história negando o nosso passado, e aí a gente não quer um estado máximo para o capital, a gente quer um estado máximo para o social, né, e mínimo de exclusão social, o mínimo que não tem, a gente não quer exclusão social, né, mas enquanto a gente não conquista radicalmente uma nova sociedade, a gente precisa lutar por garantia, sim, a gente tem visto agora na pandemia, um contexto alarmante de exclusão social, e a gente não pode se calar diante disso. Não podemos sair para a rua por conta do isolamento, mas a gente pode fazer isso, conversar Dá por para fazer bastante coisa, né? Dá para fazer muita coisa. E olha que a gente está vendo exemplos por aí, né? Eu acho que é bastante importante dizer ao pessoal que está chegando agora, que está nos assistindo e está chegando aí, né, quiser fazer alguma pergunta, quer fazer algum questionamento, alguma reflexão e contribuir com esse nosso papo, sejam bem-vindos. Eu acho que a oportunidade é agora. Quem também entrou, compartilhe para que as outras pessoas possam acessar. Nós tivemos já aí um comentário, né? Construção de uma epistemologia pedagógica comprometida com as questões políticas de uma sociedade democrática, né? E é isso, né? Tu falaste, Fernanda, que durante esse processo, né, de luta dos movimentos sociais populares, né, essa participação popular, a questão dos conselhos de direitos, né, tu falaste, né, de fortalecer, a gente precisa fortalecer os movimentos sociais, precisamos estar próximos dessas lideranças, né, principalmente em busca dessa história que precisa ser nossa, né. Nós estamos tendo muita dificuldade na nossa cidade de diálogo, né? E aí, quando eu digo nós como um sentido geral e aqui representando os trabalhadores, né? A gente percebe que em determinadas instâncias é difícil a gente conseguir dialogar. E a gente entende que esse espaço de diálogo, ele é nosso por direito. Nós precisamos ser ouvidos, né? Não se faz nada sozinho, né? Entendemos e partimos do princípio totalmente contrário de um pensamento único, totalmente contrário de um conservadorismo, totalmente contrário, né, de terceirização, de precarização de serviço. Nós somos exatamente totalmente contrário que o movimento de direita acaba fazendo, né, e que enfraquece, inclusive, a nossa luta, né, que queremos que cada vez mais as coisas sejam democráticas. E aí eu queria ouvir um pouquinho, assim, que tu pudesse falar para nós de duas coisas bastante importantes. A primeira, os conselhos municipais. Né? Nós aqui no nosso município temos vários conselhos, que são de vários segmentos, o Conselho do Idoso, o Conselho
da criança e do adolescente, Conselho da Educação, do álcool e drogas, Conselho da Saúde, né? E a gente percebe que aqueles conselhos, né, que a gente tem uma participação que é ali, minimamente, onde se encontram, né, representações da sociedade como um todo, a gente percebe um tensionamento de não funcionar, né? A gente sente o não querer que funcione, né? E eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre a importância de um conselho ativo, né? O que acontece quando a gente consegue ter um conselho ativo? E a segunda coisa é falar um pouco sobre o sindicato, né? Nós, quanto sindicato, representamos toda uma categoria. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Eu, Graziella, sou professora da rede, mas hoje estou representando toda uma categoria. Amanhã vai ser uma outra pessoa que vai estar aqui no meu lugar. E eu quero que essa outra pessoa que vai estar aqui no meu lugar também possa fazer o trabalho que é do sindicato, que é fazer uma luta social em favor dos direitos. E eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso, sobre essa luta sindical e falar sobre o papel dos conselhos municipais. Grazi, quero te dizer que eu já fiz parte de um conselho municipal, que é da criança e do adolescente. Também participava do Conselho de Assistência Social e fui do Fórum de Educação, Fórum Estadual de Educação. Participei de algumas CONAIs, tu é professora, tu deve ter participado também em âmbito municipal. Os conselhos de direitos, né, um tema que eu gosto muito de trabalhar, porque ele não é tão novo, né, tem acho que 32 anos, já, e muitas pessoas não conhecem, né, a importância dos conselhos de direito. Ele está estabelecido em nossa Constituição Federal, foi estabelecido em 1988, garantiu, assim, que a sociedade civil pudesse participar das discussões dos direitos sociais, das questões das questões referentes, né, à execução de políticas. Quero dizer para vocês que tem todo um trabalho para que a Constituição dos Direitos Sociais seja de forma paritária, né, tendo representantes do governo, da sociedade civil. Esses conselhos, eles têm, não, é diferente dos movimentos sociais, porque eles estão vinculados administrativamente através dos governos, seja do estado, seja do município, ou do Conselho Nacional, também federal, né? Mas todos os conselhos têm autonomia, e isso é bem importante, uma autonomia que está estabelecida tanto na Constituição Federal, como nas suas leis, né, como na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, na Lei do SUS, na Lei da Educação, que é a LDB, de 96. Então, nós temos um trabalho em rede que deveríamos recuperar, uma coisa que é bem importante colocar, Grazi, que a gente já tem há bastante tempo discutindo a necessidade de recuperar esse trabalho em rede, de um trabalho intersetorial, né, de não deixar de ocupar esses espaços, porque eles são muito importantes, são instrumentos democráticos de luta, né? Então, a gente vota, a gente participa, a gente vai ter assembleia, a gente faz textos, provocações, faz visitas, quando necessárias, visitas nas comunidades, busca uma gestão partilhada, busca participação de segmentos, mesmo que por representação, né? Os conselhos têm representações, possibilita esse controle social, que é a palavra-chave dos conselhos de direitos, né? Então, a gente vai ter os conselhos de direito atrelado à participação e às políticas sociais, né, políticas públicas, e fazer a gestão dessas políticas através da participação desses diferentes segmentos. A gente tem esses conselhos de direito, a gente poderia dizer que são órgãos colegiados, são órgãos que são orientados pelo esse princípio que eu disse anteriormente da paridade, né, busca, pelo menos, ter essa representação de diferentes segmentos, o que é muito importante, porque se a gente consegue participar e ocupar esse espaço, a gente consegue colocar as vozes dos espaços dos quais a gente participa, né, que a gente está ligado. Por exemplo, nós, professores e professoras, se conseguimos nos articular e estar em diferentes espaços, movimentos e conselhos,
certamente a gente vai ter uma representação e a gente vai conseguir levar, né, toda a pauta, a demanda dos nossos colegas, né, da comunidade escolar. Então, a gente tem todo esse papel de incumbência, de formulação, de supervisão e de avaliação também dessas políticas públicas, né? Sejam elas educacionais, sociais, de habitação, de todas as políticas públicas. Constitui também, a gente pode dizer, que como uma ferramenta importante para garantir a democracia, porque está aí, né? A construção democrática de um país se dá via participação. Então, se a gente tem espaços de participação que também são institucionalizadas, como os conselhos de direito, a gente está rumo a construir políticas públicas, né, que tenha a legitimidade da participação social, então uma participação social popular. E aí, como é que a gente poderia fazer esse link com os sindicatos, né? Os sindicatos, por exemplo, eles também têm assentos em algumas conferências e alguns fóruns. Um exemplo é o Fórum Estadual de Educação, outro exemplo é a Conferência Nacional de Educação, tem lá o assento do segmento dos sindicatos e movimentos sociais. E aí cabe aos sindicatos nos fortalecer enquanto segmento, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, para discutir as políticas sociais, para defender, né, os nossos interesses enquanto trabalhadores e trabalhadoras. E é por isso, é nesse sentido que o sindicato, para mim, hoje, né, sindicatos, movimentos sociais, o seu principal trabalho é exatamente esse, começar, o Freire vai falar em extensão ou comunicação, escrito em 71, ele vai dizer que a educação popular tem como princípio a formação política, fazendo a relação homem e mundo, né, e a tomada de consciência da nossa realidade. Acho que esse é o papel fundamental dos sindicatos, né, é fazer essa formação ético-política, nos empoderar, né, nos fortalecer enquanto coletivo, para que a gente saiba, conheça os nossos direitos, nos reconheça como classe trabalhadora, unifique a luta, que a gente possa estar unidos contra todos esses, né, essa política, né, de retirada de direitos sociais, antidemocrática. Penso, Grazi, que os sindicatos, sobretudo, né, quando a gente fala de sindicato na atualidade, a gente precisa retomar, agora falando do Paulo Freire, né, retomar esse pressuposto, que é o pressuposto da participação e da formação ético-política. Um comentário que foi colocado antes, do Vlamir Seabra, da questão de construir uma epistemologia, né, uma nova epistemologia, nós inicialmente colocamos que uma das bases, né, da educação popular com relação aos movimentos sociais, exatamente tem essa dimensão também epistemológica, né, e essa dimensão epistemológica, ela se dá exatamente no que os sindicatos vêm fazendo, né? Que é buscar ferramentas, mecanismos, formas para promover a participação. E como é que a gente constrói um sindicato melhor, como é que a gente se organiza para defender uma política pública, como é que a gente propõe, né, novas políticas, é a partir da participação. E aí, uma dimensão epistemológica em Paulo Freire é a pesquisação, é a pesquisa participante, né, a pesquisa, investigação, ação, que vai ter essa dialética entre a prática social, a nossa prática social, né, a teoria e a construção de uma nova prática social. Mas isso precisa ter um ponto de partida, e o ponto de partida é esse, a gente precisa iniciar a partir da nossa realidade, do nosso contexto, da luta organizada, de processos dialógicos, e a gente tem que ter um objetivo, porque tudo é intencional, e o nosso objetivo qual é? Promover ações de dignidade humana, buscando um projeto de sociedade emancipatório, ou aquilo que dizia, né, o Leonardo Boff, aprender a nos cuidar, a construção de uma nova civilização, de um novo paradigma, né, de um paradigma de que seja possível conviver nos cuidando de si, cuidando dos outros. Então, a boniteza da luta está exatamente nisso. Ai, que legal, a Beth está aqui. A Beth é doutora também em educação, a Beth Machado, estuda Paulo Freire e as infâncias.
E quero dizer que Olha, a Beth, ela fala bastante sobre a estética e a alegria, sobre a roda. Então, as rodas, Beth, as rodas, elas são importantes no contexto dos sindicatos, né? Produzir rodas. Olha, imagina os sindicatos em 1907, 1908, que não eram sindicatos formalizados, como é que eles se organizavam? A rodas de prosa. Olha que bacana, fazendo as rodas de prosa, não se falava direto, né? Ah, não, a gente tem que fazer luta, a gente tem que fazer isso. Não, se começava, como é que está a tua situação em casa, né? Vamos tomar um café. Era uma coisa mais assim, uma conversa entre amigos, e da conversa entre amigos surgia a pauta da necessidade dos trabalhadores se organizarem. E eu acho muito bonito isso, porque se aproxima com Paulo Freire quando a gente fala de um projeto de humanização, né, que busca dentro de uma praxis transformadora a nossa conscientização. A conscientização que é processo, ela nunca tem fim, e isso se dá mediante formação ético-política. Eis o papel do sindicato também. eita, coisa boa. O pessoal está perguntando, vai ficar gravada a live? Vai, a live fica gravada. Depois a gente também prepara uns vídeos compactados, assim, mais diretos, para que o pessoal que também não tem o Facebook possa depois ter domínio via WhatsApp, Instagram, né? Nós temos um canal no YouTube que a gente também depois disponibiliza via canal do YouTube. E teve uma pergunta, pediram também para depois, Fernanda, a gente poder citar os livros que tu disseste. Já falou dos livros da Educação Popular do Paulo Freire, né? Já citou algumas referências, e aí depois a gente se compromete, tá, pessoal, de estar fornecendo, né, esses detalhes, o nome desses livros, enfim, essas indicações. Até era a nossa conversa de bastidor antes de começar a live, que a gente iria fazer indicações de leitura. Então, sim, a gente vai estar fazendo isso sim. Acho que é importante a gente poder ir se situando aqui, né, nesse nosso papo. A gente está trocando uma ideia agora de que, bom, os movimentos sociais, eles têm uma intenção, eles têm uma luta, né? Normalmente, os movimentos, e aí a gente classificou isso, ou denominamos como movimentos sociais de direita e de esquerda, ou populares, né? Entendemos o que era o movimento social de direita e chegamos, então, agora aqui no que nos interessa, que é o movimento social popular de esquerda, né? Entendemos esse processo, conhecemos algumas articulações e falamos agora do sindicato, né? Da importância do papel do sindicato. E nós temos uma dificuldade, Fernanda, muito grande, quanto o sindicalista que sou. Eu entrei no município no ano de 2009, e desde 2009 eu sou filiada ao sindicato. Eu fiz questão de, a primeira coisa que, após eu ter recebido a minha matrícula, foi me filiar ao sindicato, porque eu entendia que esse espaço era um espaço que poderia me representar, né, nas necessidades e na luta cotidiana, que a gente sabe que essa luta sindical ela é árdua, né? Ela é dolorosa às vezes, né? Só que, infelizmente, eu não consegui ter uma experiência sindical de participação efetiva, assim como os meus colegas também não tiveram nesses últimos anos, né? De 2009 até 2017, a gente viveu um momento em que a gente tinha um sindicato muito silenciado, assim. Havia situações muito pontuais, mas eram momentos bastante pontuais. A gente não tinha uma prática de luta constante, né? E quando nós assumimos essa direção como toda, quero até mandar um beijo para a Lúcia, para a Ângela, para a Michele, para a Marinês, são os meus companheiros, o Kleber, os companheiros que eu estou vendo aqui que estão assistindo essa live, que são os nossos diretores. Quando a gente sentou, né, e decidiu juntos encarar esse desafio e deu tudo certo, assumimos o sindicato em 2018, nosso primeiro desafio foi: a gente precisa tornar esse sindicato um sindicato verdadeiramente de luta. A gente precisa fazer com que o CISM seja um sindicato que saia daquela estrutura que era e passe a ser um sindicato que as pessoas possam se identificar, que as pessoas possam se sentir representadas. E essa luta a gente vem travando, então, desde que assumimos lá em 2018. Mas a gente ainda, nesses 2 anos de sindicato, enfrentamos uma dificuldade de participação efetiva, né?
de participação. Então, assim, eu não sei se tu teria alguns conselhos ou algumas dicas ou alguns puxões de orelha, né? Mas eu posso te dizer que, assim, que quanto trabalho, a gente tem procurado sermos incansáveis, mas a gente se sente só quanto direção. A gente ainda está um pouco, eu ainda sinto um pouco de solidão na luta, né? Ainda falta o entendimento da categoria que o CISM ele representa, a direção, ela só representa, ela não substitui o montante, né? E às vezes a gente quer tanto montante e às vezes quando a gente precisa do montante, o montante acha que já basta só nós. E às vezes a gente quer tentar fazer entender que não basta só nós. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, sobre a questão da mobilização, sobre a importância dessa participação, porque às vezes o santo de casa não faz milagres, né? Mas é importante que a gente possa discutir um pouquinho sobre isso, né? Da nossa solidão frente à luta. Grazi, essa tua pergunta fez eu refletir sobre os espaços que eu também atuo e quero dizer para você e para os demais que esse é um fenômeno nacional, olha, talvez quiçá até internacional, né? A gente tem observado que essa questão da precarização das relações de trabalho tem nos roubado tempo, né? E o tempo, precisamos de tempo, inclusive, para nos reunirmos, para participar das lutas. Então, penso que a gente precisa reinventar as nossas formas de fazer reunião, as nossas formas de lutar, retomar algumas questões que antes eram utilizadas pelos movimentos sociais, como cartilhas, claro que agora cartilhas mais via cartilhas digitais, textos menores, acho que talvez documentários, retomar os teatros, as músicas. Acho que a gente precisa aproximar a cultura, a arte para as nossas reuniões, para as nossas chamadas de mobilização. Penso que não tem sido fácil para os sindicatos, não tem sido fácil para os movimentos sociais. Os movimentos sociais que eu participo, sobretudo o MEP, ele também, a gente tem observado que a participação diminuiu bastante e que a participação se dá muito mais via WhatsApp do que presencial, né? Então, a gente precisa reinventar as formas de lutar e não tem receita, né? Essa é uma questão bem importante. A gente vai ter que aprender fazendo, né? Vai errar, vai acertar. E eu penso, assim, que um tema que a gente poderia retomar, como o sindicato ele é ampliado e unificado, que sindicato temos e queremos e que cidade temos e queremos, né? Quando a gente começa a pensar, bom, que trabalhador eu sou, que trabalhador eu gostaria de ser? O tema cidades é muito interessante para a gente poder discutir que precisamos nos educar, né? E não basta reconhecer que somos sujeitos dessa cidade, se não somos sujeitos participantes da cidade. E como é que a gente participa dessa cidade? É mobilizado, é organizado, é conhecendo os nossos direitos, né? Eu vou dar um exemplo eu sempre digo isso quando eu vou fazer alguma fala, é que eu dei aula numa escola estadual, o nome dela é Rafaela Remião, se localiza na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. E os meus alunos do ensino médio não conheciam a Constituição Federal, eles não sabiam dos direitos sociais, eles não sabiam do NIS, né, que eles poderiam ter NIS mesmo sem ter a Bolsa Família. Eles não sabiam o que era classe, eles não conheciam a sua comunidade. Então, a gente realizou um trabalho de mapeamento social e cultural da nossa comunidade. Então, a gente fez um grande mapa, reconhecendo quais eram os equipamentos que tínhamos em nosso bairro, nem era cidade, era no bairro. Então, a gente acha, às vezes, né, que os problemas são outros, mas eles estão bem ali do nosso lado, né? O nosso vizinho, que não sabe dos seus direitos e por isso que ele não vem lutar conosco, porque ele não conhece, né? Ele não cuida da cidade porque ele não sabe que aquela escola de ensino médio só está ali porque foi o Conselho Popular do Lomba do Pinheiro, junto com os outros movimentos comunitários que conquistaram. Ele não sabe que só tinha 2 ônibus nos anos 80 e que foi uma dura briga para conquistar outros transportes para dentro do bairro. Ele não sabe que é através do orçamento participativo que se conquistou a educação infantil e os postos de saúde, porque só tinha um posto de saúde no bairro. Então, assim, acho que talvez
nosso grande papel de novo, né? Seja essa questão da formação ético-política, mas uma formação que não abandone a teoria, mas parta da realidade vivida dos sujeitos, né? Parta dessa realidade concreta de opressão. Então, tem o Freire, tem um livro que é Política e Educação, e ele tem uma citação que é bem legal, que ele vai falar dessa tarefa educativa, que cabe aqui para nós dos sindicatos, para nós dos movimentos sociais populares. Ele vai falar que, no fundo, a tarefa educativa das cidades se realiza também através do tratamento de sua memória, e sua memória não apenas guarda, mas reproduz, ela estende, ela comunica-se às gerações que chegam. Seus museus, seus centros de cultura, de arte, são a alma viva do seu criador, dos sinais da aventura dos espíritos, falam da época diferente, fala da decadência, de crises, de força, de encontros, de condições materiais, e ele vai seguindo. Então, quando a gente fala de sindicatos, a gente está falando de um potente um potente espaço para a gente fazer luta, de recuperar memória, de reinventar. Acho que a palavra-chave é reinventar novas formas de lutar, novas formas de se mobilizar. E talvez é isso mesmo, sabe? É fazendo pequenos vídeos, cartilhas, encaminhando até mesmo assim cartões, chamando para um café, para um chimarrão, né? Venha contar sua memória, fazendo aqui um pouquinho um livro sobre as memórias dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Fazer essa coisa assim, venha contar sua história é importante para a gente tem feito isso na educação popular, né? Venha contar sua história é importante para a gente, e a partir dessa história, a gente articula com a história dos nossos teóricos. Penso, Grazi, que a luta é uma categoria importante, mas é verdade, representar é diferente de substituir. A gente não substitui ninguém, é verdade. Penso que, Michele, que o grande desafio contemporâneo hoje é construir um mundo melhor para se viver. Não achar que é natural andar pelas ruas e encontrar pessoas, né, morando nas ruas, saber de pessoas que perderam seus empregos, que estão desesperadas, saber de pessoas, né, que os pais e as mães, avós, não têm condições de buscar as tarefas dos netos, né, ou dos filhos na escola porque não tem passagem, e também não tem, portanto, uma internet, não tem um computador, não tem um celular, não é todo mundo que tem um celular, como o governador falou, né? Então, acho que a gente precisa olhar para o outro e reconhecer que, sim, a gente está vivendo um período de crise de civilização. Então, a gente quer o quê? Construir um mundo melhor. Como é que a gente constrói esse mundo melhor? Né? A partir do reconhecimento do outro, é poder olhar para o outro, reconhecer que o outro é parte de mim, sim, né? Eu sou também responsável pelas coisas que acontecem, no sentido de que eu, como educadora, né, como professora, eu preciso dialogar esses temas sociais. A educação não se dá só dentro dentro de casa, como a Escola Sem Partido diz que a gente não vai educar, né? A gente vai instruir. Não, a educação, lá no primeiro artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diz que a educação abrange a escola, os movimentos sociais, o trabalho, né, a religião. Então, a educação é muito mais do que escola. Então, acho que o nosso papel está aí, é de poder construir um projeto de sociedade, de cidade, de educação, né, de sindicato, que promova participação e um processo de humanização. Freire vai dizer que está aí a ética universal do ser mais, é a humanização. Só que a gente briga com a ética do mercado, né? A ética do mercado, ela nos ensina a ser egoístas, né? A concorrer, a não enxergar o outro, a meritocracia, e não é isso que a gente quer. Através do sindicato é a unidade, a gente busca, então, construir, né, um lugar melhor para se viver mesmo, e o sindicato é um espaço potente para a gente somar lutas, para a gente construir novas amizades, porque também é isso, né? A gente não só briga no sentido de que a justa ira que o Freire vai falar, né? Que é a justa ira. Eu fico irado mesmo quando eu vejo
que o meu colega perdeu o emprego, quando o meu colega perdeu seus direitos. A gente não pode ficar, é se indignar, a pedagogia da indignação, é se indignar contra as desumanizações. Então, Grazi, eu acho que vocês têm feito um trabalho muito bonito, e o que hoje está nos pegando mesmo é o tempo. Os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras, nós, né, estamos trabalhando muito mais agora com essa pandemia, e às vezes não temos tempo, nem mesmo, né, de participar das lives de todos os nossos amigos. A gente não tem tempo para a gente. Hoje a Grazi me pegou pela manhã, pintando meu cabelo, então estou eu aqui, pintava o cabelo, trabalhava, então, assim, é uma coisa de louco. Então, nesse sentido, eu posso dizer que o sindicato, ele, além de ser um espaço potente de participação, ele é um espaço de humanização, de construção de práticas solidárias, de amizade. A gente constrói amizades lindíssimas, né, que vai para a vida. Então, acho que a gente tem que aproveitar esses espaços para aprender a lutar, e aprender a lutar é sempre fora da escola que a gente aprende a lutar. Infelizmente, não é dentro da escola. Os sindicatos são as escolas mais fecundas para a gente aprender a lutar, a participar e, quiçá, ajudar as escolas, né, também a aprender, a nos ensinar os alunos e alunas, os pais e as mães, as avós, a participar da escola, porque a escola e a cidade é nossa, né? O equipamento CRAS lá é nosso, cuidar da lixeira que foi colocado na rua, né? Cuidar da lâmpada que está lá no poste, no parque. Como é que a gente cuida da cidade? Também, quando eu cuido da cidade, eu também estou me cuidando. Acho que é isso, sabe, Grazi? Quando a gente cuida do trabalhador, quando o trabalhador cuida de si e do outro colega, a gente está cuidando um coletivo, a gente está cuidando a cidade também, a gente está cuidando a vida com dignidade. Eu acho que o bem viver também vem bem a calhar com isso, né? Como é que a gente produz práticas emancipatórias de cuidado, né? Eu acho que é isso. Hoje a gente precisa, e a gente tem visto, né? Os sindicatos também têm feito um trabalho muito bonito, solidariedade, né? Com os oprimidos, os mais oprimidos, porque nós também, mesmo assalariados, nós somos oprimidos desse sistema, né? Então, aqui a gente precisa unir, somos todos e todas trabalhadoras, independente do salário que recebemos. Mas, como diz lá no filme, né? Nós temos vários segmentos. O filme começa dizendo essa frase impactante: existem 3 tipos de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem. Que a gente olhe para as que caem, a gente não perca os de baixo e a gente saiba reconhecer quem são os de cima, porque os de cima são a minoria, a maioria são os de baixo, e os que caem. Então, assim, os que caem precisam dos que estão embaixo, mas os de cima são a minoria que nos exploram, que a gente saiba reconhecer quem são os exploradores. Ai, eu fiquei toda arrepiada agora. A gente teria papo para uma tarde inteira e o nosso tempo acabou, né? A gente teria, assim, um assunto olha para mais de metro, mas eu acredito assim, que foi bastante positivo tudo que escutamos hoje, né? Alguns colegas aí já botaram alguns comentários, já foram teus alunos por aí. Tem um pessoal bem parceiro aí. A Samara colocou: Graziela, que maravilha levar a Fernanda para fazer essa fala. Ela é maravilhosa. Tive a oportunidade de fazer o curso de educação popular com ela e foi uma experiência linda, né? E ela é uma das... Isso, foi uma das nossas assistentes sociais aqui no município, baita colega, super parceira, muito parceira do sindicato, inclusive. E quero te dizer que acho que para todos nós que tivemos a alegria de podermos estar essa tarde, nesse tempo, conversando contigo, que me fortalece, me traz, assim, aquece o meu coração e me dá mais força para seguir, né, mais convicta, né, do que estamos fazendo, do que defendemos, né. Eu acho que as pessoas precisam ter um entendimento que eu tenho, que poucas pessoas têm, mas que precisamos ampliar essa rede de entendimento de qual é o papel social, né, dos movimentos, e em especial eu falo do sindicato, mas de todos os movimentos, né? A gente está aí acompanhando nessas últimas semanas diferentes tipos de movimentação ligada à questão política do Brasil, política partidária, ligada à questão racial,
né, onde a gente vê aí um levante, né, de uma luta antirracista, e eu sempre digo isso, né, e aí reafirmo aqui quanto ao movimento negro, né, essa luta ela não é de agora, ela é uma luta que já vem há muito tempo. Então, quantas vezes a gente já parou para dar ouvidos, né, a escutar o que os movimentos sociais têm a nos dizer? Né? Muito pouco a gente faz isso. Então, que a gente possa se escuta mais, né, os movimentos que estão aí fazendo a frente, que estão dando que estão colocando o peito, né, estão de peito aberto, fazendo enfrentamento contra as injustiças, contra as desigualdades. E queria te dizer, Fernanda, que foi uma alegria e um aprendizado poder falar um pouco sobre isso, da gente poder um pouco refletir sobre educação popular. E acho que a palavra luta aqui para nós ela tá bem determinada, né? Ela é verbo, né? Ela vem como verbo, ela não é substantivo, né? Não é, enfim, ela vem como lutar, né? Que a gente não possa perder as esperanças, que seja uma luta não aquela de enfrentamento, de um ódio, mas sim de uma tentativa de garantia, de uma tentativa de abertura. Eu acho que sempre vejo a possibilidade de abertura. Então, tu tem aí um minutinho para se despedir da gente, fazer as tuas últimas considerações, e já, desde já, já agradeço a tua participação conosco. Nossa, Grazi, muito obrigada. Quero dizer que foi uma alegria passar esse dia do Dia dos Namorados com vocês. Quero dizer que certamente a gente vai se encontrar em outros espaços, se encontrar na luta. A gente precisa se unir, se fortalecer, dizer que Freire vai falar da esperança, né? Então, o verbo lutar e o verbo esperançar. Penso que a gente precisa esperançar neste momento, né? Neste momento de grandes contradições, né? Nesse momento que a gente tem observado o quanto é importante estar juntos, o quanto é importante lutar, quanto é importante escutar, como tu bem colocaste, quanto é importante a gente poder aprender um com os outros. Eu também certamente aprendi muito sobre os sindicatos. Hoje tu falou pela manhã um pouco sobre a luta de vocês. Pude ver rostinhos aqui familiares, conheci novas pessoas. Quero dizer que eu estou aí, faço parte do Movimento de Educação Popular, da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre. Estou sempre aqui, né, para poder conversar com vocês. Quero desejar um ótimo final de sexta-feira, um sábado e um domingo maravilhoso, e que a gente possa ter energia, né, para poder seguir as lutas e construir em um projeto de sociedade mais justo, solidário, humanizador, que a gente não perca a esperança, porque é a esperança que nos faz lutar. Se a gente não tem esperança, a gente não luta, e a luta, ela é também amorosa. Então, a gente precisa aprender a lutar diferente, a gente conquista, né, a partir de um projeto que a gente não seja cínico, né? Nós não somos cínicos, nós temos essa qualidade enquanto movimento social popular. A gente fala, né? A gente deixa muito claro as nossas intenções e os nossos objetivos. E o nosso objetivo e a nossa intenção é construir, sim, um mundo mais bonito, mais ético, mais justo, né? Mais solidário, né? Mais humanizador, enfim. Se eu pudesse deixar uma palavra, é essa, né? Lutar e esperançar. Acreditar que existir também é resistir. E a gente precisa resistir frente a esse mundo que está se colocado, né, que está cheio de desigualdade social. Então, para a gente poder lutar contra tudo isso, a gente precisa ter saúde, que a gente se cuide, cuidando-nos, a gente cuida dos outros, e assim a gente vai ter força e energia para poder transformar essa realidade injusta em uma realidade solidária. Perfeito, obrigado, Fernanda. E eu queria quero também mandar um beijo, né? A gente teve aí a Maria Ângela, que coisa boa te ver por aqui, né? Lilian, obrigada pela participação. Teve outros tantos que passaram por nós durante esse período da nossa conversa. Queria dizer a todos os colegas que já estamos com a nossa próxima live agendada. Será quarta-feira da semana que vem, com os presidentes e presidentas, né, do Sindicato de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia e Esteio, né? Estaremos os 4 reunidos para falar sobre gestão democrática. Então, o tema da nossa conversa com Gabriel de Novo Hamburgo, com a Andréia
de São Leopoldo. Ela vai me matar. Ai, como é o nome da presidente de Sapucaia? Me ajuda aí, William. Pode falar, William, eu deixo. A Miriam, claro, a Miriam, um beijão, Miriam, e eu, de Esteio, nós estaremos às 4, né? A linha do trem, né? Falando um pouco sobre gestão democrática e conhecendo um pouco de como é que é as realidades desses sindicatos, como é que funciona esse processo de gestão dentro desses espaços. Quero agradecer a todos que participaram conosco hoje. Não deixe de compartilhar para que vai ficar o vídeo aí, vai ficar a live salva, então compartilhe para que outros colegas possam acessar. E quero então terminar dizendo, né, que todos nós não devemos ficar neutros, né? Já entendemos que existem lados e escolhas, e a gente precisa escolher um lado, não existe um meio termo, né? Não tem como existir um meio termo. Ou você, bondosa criatura, né, é a favor de transformação social, ou então você defende a permanência das injustiças sociais. Pense sobre isso e não esqueça, né, que a transformação ela depende muito, 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 muito da nossa movimentação. Seja movimento. Obrigado e um bom final de semana a todos e a todas.